O medo de ficar estagnado. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Camilo do canal Top do Além. E você já se sentiu estagnado, preso? Você acorda de manhã, você sente que você não está evoluindo, você sente que o mesmo emprego, a mesma rotina, o mesmo salário, a mesma vida, os mesmos dias, sem nada novo. Isso dá uma sensação estranha de desconforto, de anseio. Eu falo isso, pergunto isso para vocês, por conta que é um sentimento que eu tenho. Sabe, do meu fazer sempre o mesmo trabalho, fazer sempre as mesmas coisas e fazer sempre me prender sempre no mesmo lugar. E isso me agonia muito mais, assim, quando eu vejo que não tenho tempo, o salário não nunca dá o suficiente, eu não faço algo novo que me interessa, mas eu ando refletindo sobre que não estamos estagnados, não estamos parados. Nós só não estamos no tempo certo, sabe? Tudo tem um tempo. E eu percebi isso quando eu comecei a me acalmar um pouco e refletir sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre as coisas que eu tenho que fazer. E me deu uma esperança, sabe? Porque esse medo pode estar presente agora, né? Ele é o nosso corpo implorando por um movimento, por uma ação, porque a gente ainda tem muito tempo. A gente tem muito tempo de vida, só que a gente não tem esse tempo a perder. Então, assim, é algo que fica no nosso corpo, na nossa mente, e a gente fica pensando, né? Então, mas você não precisa se preocupar. Você não está preso. Você só parou por um tempo, sabe? Você só está ali pensando e decifrando e dialogando e estruturando o que você quer fazer. Mas parar e estagnar ali, às vezes, num intervalo, não chega a ser o fim. Na verdade, é a próxima fase. É ali quando você começa a ter esse sentimento, quando você começa a se sentir assim, que você começa a evoluir mais. Quanto mais você se sente desconfortável, quanto mais você se sente estagnado, é porque aquela sua realidade, ela não é mais a que você quer, não é mais aquilo que tá. Eu percebo isso porque quando eu comecei, por exemplo, no mercado de trabalho, eu comecei com um salário de R$ 900. Eu lembro de trabalhar sozinho em uma distribuidora de bebidas e eu falava bem assim, cara, R$ 900 não dá pra porra nenhuma, é horrível esse salário. Na época já era muito pouco. O salário mínimo, se eu não me engano, era 1.100, eu tava ganhando 900, tava ganhando menos, sem carteira assinada. Eu pensava, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso evoluir, eu preciso mais. Então eu comecei a procurar empregos melhores, comecei a conversar com mais pessoas, eu comecei a me desenvolver naquele trabalho. E comecei querendo ou não, criar um network, conversava com os clientes, começava a minha desenvoltura, começava a me soltar mais. E achei alguns empregos ali na área que eu estava, mas sempre visando o que eu queria. Eu sou um menino da área da tecnologia, então eu sempre eu olhava e pensava no que eu queria. Então, sempre que eu me sentia estagnado naquela realidade, eu buscava algo novo. Eu pegava, mudava com um emprego melhor, eu conversava fazia entrevistas de emprego, cada vez com mais desenvoltura, com mais conhecimento, conversando cada vez mais, tentava mais coisas. Então, assim, eu já tive esse mesmo sentimento outras vezes na minha vida, só que eu não sabia identificar isso. Então, hoje em dia, eu ganho muito mais do que o meu eu do passado, se visto que eu ganho hoje. Ele falaria, cara, por que que você está sentindo isso, cara? Olha quanto você ganha bem, você trabalha tranquilo com o que você queria, você tá tranquilo, mas isso é do ser humano. Isso é seu, de sempre querer o melhor pra você, sabe? Aquele ditado que nunca tá bom, isso é o que faz a gente evoluir, isso que faz a gente todo dia, a ciência descobrir coisas novas, a sociedade evoluir cada vez mais. É o anseio de querer sempre melhorar, sempre o melhor para nossa vida. Então, assim, eu penso nisso muito, porque há um tempo atrás eu já estava meio que realizado, entre aspas. Porque eu tinha o meu emprego, eu tinha o meu carro, eu tinha pouquíssimas coisas para reclamar e hoje em dia eu me sinto estagnado. O emprego que eu gosto, que eu amo, eu me sinto meio desconfortável em depender dele.
eu meio que me sinto desconfortável com para onde vai o meu dinheiro, porque ali eu já tô na minha zona de conforto, então eu quero mais. Então eu quero já melhorar, eu já quero ir para o próximo nível. Então, esse sentimento, esse desconforto, essa vontade de querer algo melhor, não é porque você está confortável. Não desespero porque você está preso. É porque você já tá indo, querendo ir para o próximo nível. Você já vai começar a evoluir cada vez mais. E eu penso nisso porque antes eu somente trabalhava, vivia minha rotina, juntava meu dinheiro, e aí depois eu queria mais. Então eu comecei a aprender sobre economia, comecei a estudar para onde eu investi o meu dinheiro, e hoje eu acho que eu tenho meu dinheiro no melhor aporte possível. Eu tenho minha reserva de valor no melhor lugar possível, que é o Bitcoin. E aí eu desejava ter o meu meio de transporte, eu ter mais autonomia, e aí eu consegui financiar o meu carrinho. E aí eu queria ganhar cada vez mais. Eu lembro de, na época, de eu ganhar teve uma época que eu ganhava R$ 1.500 por mês. Eu falava assim, cara, se eu ganhasse 2.000, eu ia gastar esses R$ 1.500 pra pagar minhas contas, minhas coisinhas, esses R$ 500 eu ia ter sobrando pra investir, eu tava mó alegre. E hoje em dia eu tenho mais do que eu queria na época, hoje em dia eu investo muito mais, hoje em dia eu aporto muito mais do que eu queria. Na época eu só queria R$ 500, hoje em dia eu aporto o dobro. E mesmo assim esse sentimento vem. O sentimento de estar estagnado, esse sentimento porque você quer evoluir, você quer mais, você nunca se sente confortável. Se você é uma pessoa que busca sempre o desenvolvimento pessoal, sempre ser uma pessoa melhor, você nunca vai se pegar no seu momento de conforto ali, no seu trabalhinho, na sua rotina, e você vai viver aquilo e vai falar, é isso, eu não preciso fazer mais nada. Não! Você vai falar assim, cara, eu quero usar esse meu tempo livre pra fazer algo. Cara, hoje eu acordei matutando mil ideias. E eu comecei alguns projetos na minha vida por conta disso, por conta dessa vontade de evoluir. Então, quando eu comecei a investir, quando eu comecei a minha academia, quando eu comecei a querer sair mais, comer melhor, sabe? Quando eu comecei os meus canais, eu comecei esse meu canal aqui para conversar com vocês, né, sobre a minha vida, também criei um canalzinho no TikTok. Cara, é assim, é gratificante, sabe? É assim, é você querer evoluir. É você pegar e você não gostar da sua realidade, assim, e querer sempre melhorar um pouco mais. E assim, se você se sente parado, estagnado, igual eu, cara, eu estou com esse sentimento agora. Eu tenho esse sentimento, infelizmente, de sentir que eu preciso fazer mais. Mas, assim, eu entendo que eu só tô no intervalo e eu vou fazer mais. Porque esse sentimento não vai deixar a gente em paz. Então, assim, é questão de tempo pra gente desenvolver uma ideia, pra gente encontrar uma oportunidade, pra gente fazer algo novo. E esses projetos que eu estou fazendo é algo novo por conta desse desejo, sabe? Esse desejo de ser produtivo, esse desejo de fazer várias coisas. E é um desejo devorante, sabe? É uma vontade, assim, que principalmente no âmbito financeiro, que te devora de você falar assim, cara, e se eu financiar uma moto para mim fazer a entrega à tarde depois do meu expediente do trabalho, e aí eu junto um dinheiro com essas entregas e abro um delivery dentro da minha casa vendendo comida, sabe? Sim, você começa vários projetos. Você fala, e se eu começar um curso de inteligência artificial e começar a automatização e vender um robô de automatização para empresas, assim, você começa a pensar, então, assim, é nesse momento, é nessa parte que surgem as ideias. Igual as pessoas falam que você consegue as melhores ideias quando você tá tomando um banho, assim, no chuveiro, mas pra mim é nesse momento. É quando você se sente estagnado, quando você se sente perdido, quando você tá nessa pausa da sua vida, na sua rotina, que você começa suas verdadeiras ideias, você começa a evoluir. Eu tenho certeza que muita gente hoje que tá numa vida financeira boa, numa vida confortável. É por isso que não para de trabalhar, é por isso que não para de estudar, porque é sempre um anseio de ser melhor. Você pode ver que tem muita gente que é rica, multimilionária, tem empresa, tem tudo. Eles não param. Você não vê, o Silvio Santos, ele simplesmente trabalhou até morrer. Por quê? Se ele era rico, se ele era milionário, porque você nunca vai se sentir satisfeito. Se você é uma pessoa que quer evoluir, se você é uma pessoa que quer cada vez ser uma pessoa melhor, você vai atrás disso. Você não, você vai se sentir estagnado, você vai ter esse sentimento que te consome, mas você vai começar a correr atrás de algo.
E claro, cada um tem o seu tempo, você tem o seu tempo, mas assim, não se desespere quanto a isso. Não se preocupe quanto a isso, porque você não está preso. Você só parou por um tempo, mas quando você para, não é o fim. Vai ser só um intervalo antes da próxima fase. E essa próxima fase vai começar hoje. Essa próxima fase começa agora. E vai ser nessa a virada de chave para você ir para o seu próximo nível.